Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre técnicas decisórias de interpretação e tendências da jurisprudência do STF, com a participação do Rodrigo Brasiliano, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. O Supremo Tribunal Federal ocupa uma posição de inegável centralidade no cenário jurídico-político brasileiro. Suas decisões não apenas resolvem controvérsias de alta complexidade, mas também moldam políticas públicas, redefinem direitos e estabelecem os contornos do Pacto Federativo. A análise de sua jurisprudência transcende o mero conhecimento do resultado dos julgados. A própria Corte já assinalou que o ordenamento normativo nada mais é senão a sua própria interpretação, o que eleva a análise dos métodos e das dinâmicas decisórias a um patamar de absoluta necessidade de qualquer operador do direito. E para falar sobre o tema, então, estamos aqui hoje com o Dr. Rodrigo Batista Brasiliano, autor do livro Interpretação Constitucional na Jurisprudência do STF e membro do MP do Paraná. Rodrigo, seja muito bem-vindo aos Julgados e Comentados. Olá, Fernanda, tudo bem? Obrigado pelo convite, pela participação no podcast. É uma alegria estar aqui com vocês. Parabenizo aí todo o seu trabalho à frente da Escola Superior, essas inovações trazidas pela nossa Escola Superior do Ministério Público. E estamos aqui hoje para colaborar. Não, e eu confesso que eu estou ansiosa, porque eu já li um pouco do livro que você escreveu. Assim que eu comecei a ler, já fiquei instigada. Eu falei, não, então vamos trazer o Rodrigo aqui para os Julgados e Comentados. Então vamos lá, Rodrigo. Olha só, vamos tratar aqui num primeiro momento de métodos em disputa no STF, assim, no seguinte sentido. Os métodos clássicos de interpretação jurídica, como a literal, histórica, sistemática e teleológica, desenvolvidos por Savigny no início do século XIX, são a base da hermenêutica tradicional. Apesar de questionados por parte da doutrina contemporânea, eles continuam sendo amplamente utilizados na prática forense, inclusive no próprio STF, pois fornecem uma linguagem para conectar as decisões judiciais ao texto legal, atendendo à expectativa social da estrita vinculação. Rodrigo, os métodos clássicos de interpretação, eles ainda são suficientes para resolver os complexos casos constitucionais que chegam ao STF? E mais, Rodrigo, até que ponto a crítica de que o abandono dos cânones tradicionais ameaça a segurança jurídica e abre um caminho para um ativismo desmedido? Isso seria procedente? Então, Fernanda, essa é uma pergunta bem importante, levanta um debate, né? Não é uma resposta simples, mas levanta um debate sobre essa tensão que a gente verifica entre a segurança jurídica e muitas vezes a necessidade da adaptação do direito. Esses métodos tradicionais, que você citou, a interpretação literal, histórica, sistemática, os métodos clássicos, foram muito utilizados, ainda são, mas o que a gente verificou durante as pesquisas é que dentro da interpretação constitucional, eles estão cada vez mais sendo deixados de lado. Tradicionalmente, a doutrina elenca esses métodos, né, desse tipo de interpretação, como ferramentas até limitadoras da interpretação constitucional, e de fato seria importante que esses métodos efetivamente fossem utilizados, mas se a gente for pensar nos últimos anos, e verificando a jurisprudência do Supremo nos últimos anos, há de se questionar, os operadores do direito conseguem enxergar esses métodos nas decisões, nos acordos? E aí vem a crítica do Virgílio Afonso da Silva, que o Virgílio Afonso da Silva, ao tratar do sincretismo dos métodos de interpretação, ele até fala o sincretismo dos métodos de interpretação ou a falta deles. Porque o que a gente vê na jurisprudência é que vem muita coisa teórica, mas não tem nada prático. Então ele diz, por exemplo, qualquer coisa que você for ler desses métodos de interpretação, a gente vai ter muita teoria, mas não vai ter nenhum referencial prático, nenhum acordo, nenhum precedente ali sobre a aplicação desses métodos. Então, com base nisso, há essa preocupação de chegar num ativismo desmedido? Sim, porque os métodos que são limitadores numa interpretação constitucional estão sendo deixados de lado. E aí acaba havendo uma atuação, às vezes, de forma indevida, sem limites, chegando naquela fronteira do tribunal, do julgador, ultrapassar o limite de legislador negativo e adentrar no legislador positivo. De todo modo, as técnicas de decisão elas são usadas também para evitar
o vácuo legislativo que muitas vezes ocorre, né? E a gente também tentar trazer uma estabilidade jurídica. Esse risco do ativismo existe, ele é procedente, e por isso que o uso das técnicas decisórias no controle concentrado tem que ser bem ponderado, tem que ser analisado, né, de acordo com a complexidade ali do direito constitucional contemporâneo, como forma de conciliar princípios da segurança jurídica, da eficácia e da adaptabilidade do direito para trazer também a concretude ali do direito postulado. Mas a gente pode falar que um abandono parcial dessas técnicas clássicas aconteceu nos últimos anos. A partir de quando, mais ou menos, a gente consegue ver essa mudança no perfil do STF? Se é que a gente pode afirmar que houve. O posicionamento do STF é muito oscilante, né? Então, em determinados momentos, ele é muito com a autocontenção. Então, de fato, ele não avança no ativismo, ele usa dos métodos da interpretação mais comedida. Em outros momentos, traz um protagonismo mais intenso. Então, o que a gente consegue verificar nos últimos anos é essa oscilação, seja por questões sociais, por questões políticas, mas, de fato, existe essa oscilação. Tradicionalmente, décadas atrás, era um posicionamento muito mais tradicional, de deferência ali ao legislador e de manutenção do que está dizendo a lei ali, sem nenhum tipo de inovação. Mas a gente tem evoluído para um protagonismo mais intenso. Nesse período, né, a gente pode dizer, Rodrigo, que a gente tinha uma maior previsibilidade das próprias decisões do STF, diferente do que acontece hoje, ou o fato da gente ter um pouquinho mais de ativismo nesse momento, isso não impacta, por exemplo, na previsibilidade ou não de uma decisão judicial vindo do STF? Eu acho que a previsibilidade ficou um pouco prejudicada. Não digo que a segurança jurídica está prejudicada, mas a previsibilidade sim, porque muitas vezes, com a adoção da doutrina italiana, da sentença aditiva, que mais para frente a gente vai falar um pouco, as decisões com efeitos modificativos estão presentes. É uma realidade. Então, acaba que essa previsibilidade, anteriormente, era mais previsível, hoje a gente não tem tanta previsibilidade assim. Eu até cuidei, né, para falar em previsibilidade, não em segurança jurídica, né? Não queria nem trazer para o exato, mas eu sei que foi bastante pertinente, assim, quando você faz essa distinção entre previsibilidade e segurança jurídica, que não há uma interferência na segurança jurídica, pode ter havido, né, na previsibilidade, mas não na segurança. Rodrigo, olha só, além dos métodos tradicionais, o STF dispõe de técnicas decisórias específicas que operam na fronteira entre a interpretação e o controle de constitucionalidade, conferindo um poder significativo para modular o ordenamento jurídico. Dentre elas, destaca-se a interpretação conforme a Constituição e a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. A interpretação conforme a Constituição, como Luiz Roberto Barroso diz, é um controle de constitucionalidade que salva a lei ao declarar ilegítima uma ou mais interpretações, limitando-se à expressão literal e à vontade do legislador. Já a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, ela mantém o texto de lei intacto, mas exclui de sua aplicação as hipóteses que a tornariam inconstitucional. Ambas as técnicas são frequentemente chamadas de sentenças manipulativas ou intermediárias, pois permitem ao STF acabar atuando como um legislador negativo. Nesse cenário, eu queria que você explicasse para a gente, nesse contexto melhor, em que cenários o uso da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto é mais apropriado do que a própria anulação total da norma, e se essa técnica representa ou não uma forma de ativismo judicial ou um instrumento legítimo para a preservação do ordenamento jurídico. O primeiro ponto é a gente distinguir as duas técnicas, porque a doutrina tradicional sempre igualou, então não havia distinção, porque a partir do momento que você interpreta, faz uma interpretação conforme, de defende que, consequentemente, você está declarando uma inconstitucionalidade num outro sentido, mas não é bem assim. Modernamente, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes trazem a distinção e os próprios precedentes mais recentes do Supremo entre as duas técnicas. A interpretação conforme a Constituição, ela é um método de interpretação. Então, para ela ser aplicada, ela traz algumas exigências. A principal dela é a polissemia, ou plurissignificado. Existe um texto de lei com uma expressão, um dispositivo legal que tem variados significados. O Supremo, em controle concentrado de constitucionalidade, vai fazer uma interpretação e extrair um significado, que é chamada norma. Então, aquela norma é constitucional. Ou seja, a lei, determinada expressão, com aquele significado, é constitucional.
Se ela for interpretada de uma outra forma, ela é inconstitucional. Então, a polissemia é um requisito indispensável para a aplicação dessa técnica da interpretação conforme a Constituição. A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, por sua vez, não exige a polissemia, porque aí ela é um método de aplicação da lei, uma hipótese de aplicação da lei. Não há uma controvérsia sobre o significado de um termo ali. Há uma controvérsia sobre a aplicação. Tanto é que a gente verifica que o uso dela é muito mais restrito. Então, o exemplo clássico que a doutrina traz são nas questões tributárias. Muitas vezes uma lei tributária foi editada, tenta-se aplicar ela em violação ao princípio da anterioridade. E aí, o Supremo diz, não, declaração parcial de inconstitucionalidade de texto. Se a lei é aplicada antes do prazo constitucional para início da lei tributária, ela é inconstitucional. Mas, decorrido o prazo da anterioridade, a lei pode ser aplicada e a lei é constitucional. Ou seja, não tem nenhum debate sobre significados ali da norma. E aí que entra a questão, porque a interpretação conforme a Constituição traz um cheque em branco, na verdade, né? Ela por você poder interpretar, claro, existe, como a doutrina e o próprio Supremo diz, existe o limite que é a Constituição. Mas você pode dar N interpretações e até invadir uma função legislativa. Então, há esse risco do legislador negativo atuando como legislador positivo. Em vários casos que a gente fez de leitura de acórdãos, havia muito essa preocupação nos acórdãos por alguns votos vencidos, inclusive, pareceres da Procuradoria-Geral da República, no sentido de dizer, olha, esse caso aqui não é de interpretação conforme a Constituição, porque não há polissemia no texto. Não há divergência no significado. O texto é assim, ponto. Mas mesmo assim, a decisão foi de dar um sentido inverso. Então, a interpretação conforme a Constituição tem que ser vista com essas restrições, nesses limites, para ter um pouco o que a gente falou na primeira pergunta dos métodos ali clássicos, que serve como limitador, mas a própria Constituição ter o limite para não poder extrapolar a atuação do intérprete constitucional, violar, ao invés de proteger a Constituição, porque em muitos casos começa o quê? A ter uma interpretação conforme a Constituição que traz alguns requisitos que não estão na lei. Então, ó, essa lei pode ser aplicada desde que se observe os seguintes requisitos. Mas espere lá, onde estão os requisitos? Aqui dá até para mencionar, por exemplo, assim, quando foi feita aquela análise ali do juiz das garantias, por exemplo, ali a gente tem interpretações que foram feitas assim, que a gente fala assim, mas da onde foi tirada, né? Tipo, acréscimos de vedação, então, por exemplo, essa norma não vai se aplicar, então, a tais e tais crimes, mas da onde foi tirado, né? Então, ficou assim uma interpretação conforme. Fica difícil não dizer que naquele caso o STF efetivamente não invadiu uma esfera de competência legislativa, né? Porque a partir do momento tem essa linha muito tênue, né, na interpretação conforme, que a probabilidade dele acabar interferindo quando ele cria esses requisitos ou cria elementos novos, ele está interferindo no poder legislativo. Está interferindo, exatamente. E aí entra muito do que a gente tem que refletir, até que ponto a gente tem que salvar a lei a qualquer custo. Se não tem como salvar a lei dentro do que está na Constituição, não tem como a gente inventar invadindo a esfera do legislador. Então, a lei tem que ser declarada inconstitucional. Conduta mais prudente, na verdade. Ainda que a doutrina constitucionalista diga que é excepcional, que o máximo tem que ser o aproveitamento da lei e tudo, só que a gente não pode aproveitar a lei violando a separação de poderes. Então, no ideal, de fato, seria a declaração de inconstitucionalidade, ao invés de elencar, como no juízo das garantias e em outros casos também na lei de improbidade, na nova lei da licitação, um monte de requisitos, de exigências, que hoje em dia o operador do direito às vezes vai consultar o acórdão do que a lei para saber o que é para ser aplicado, né? Rodrigo, olha só, o papel do STF, Rodrigo, ele frequentemente oscila entre os polos do ativismo judicial e da autocontenção. A gente mencionou isso logo no comecinho, né? E o ativismo, então, ele fica sendo característico, né? Ele é caracterizado por uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização de valores e de fins constitucionais.
muitas vezes ele acaba, né, em áreas primárias de outros poderes. Por outro lado, a autocontenção ela prega uma postura mais restrita de atuação, né, uma atuação apenas em casos de clara violação da Constituição. Críticos do ativismo, eles argumentam que o ativismo acaba por representar uma usurpação de poderes, né, e uma violação ao princípio da separação dos poderes, pois o juiz não possui legitimidade democrática para formular políticas públicas, por exemplo. A busca por parâmetros que possam distinguir uma decisão ativista ilegítima de uma interpretação constitucional criativa, mas necessária, é um grande desafio que a gente tem hoje, como a gente até acabou de mencionar aqui minutos atrás. Nesse contexto, Rodrigo, eu queria saber o seguinte: a atuação da Corte nesses casos tem sido um remédio eficaz para a inércia parlamentar ou um fator que pode acabar por desincentivar ainda mais? E, além disso, eu queria que você comentasse o seguinte: teve um estudo que analisou as ADPFs que foram julgadas até 2017. Nesse estudo, concluiu-se um perfil majoritariamente autocontido do STF naquela época, então voltado ao controle formal das ações. É possível a gente afirmar que esse controle ainda se mantém ou não? Então, esse é o grande desafio, né, e questionamento do Supremo, uma posição de autolimitação, judicial self-restraint, ou de protagonismo, de ativismo judicial, que a maioria dos constitucionalistas não gostam de usar essa expressão, mas é o ativismo, né? Toda interpretação constitucional deve ter uma postura do judiciário, não como um órgão revisor dos poderes, não como acima dos poderes, dos demais poderes, porque todos exercem ali uma interpretação constitucional. Os chamados players do processo de interpretação constitucional passam pelo executivo, legislativo, judiciário, entidade da sociedade civil organizada, Ministério Público. Então, a legitimidade democrática do Supremo encontra limite com a atuação conjunta de todos, né? E o próprio Supremo tem súmula vinculante, apesar de não expressa assim, de forma genérica, mas sobre o seu papel de autolimitação. A súmula vinculante 37 fala: não cabe ao Poder Judiciário, e não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Então, esse é o primeiro ponto. Existe até uma súmula vinculante que fala que o judiciário não tem a função legislativa. E existem muitos casos, como eu falei, é muito oscilante. Existem muitos casos recentes onde expressamente consta a deferência judicial à posição do legislador, até para, às vezes, não aplicar as técnicas decisórias, especialmente a técnica de interpretação conforme a Constituição, garantindo o bom funcionamento ali das instituições democráticas, com o poder legislativo eleito pelo povo, né? E o judiciário, o poder judiciário, fazendo a parte dele no asseguramento de direitos fundamentais, direitos das minorias. E aí entra a questão que você tratou ali, quando há uma inércia parlamentar, uma inércia legislativa. Aí são os chamados déficits de atuação das instâncias democráticas. Isso ocorre principalmente na tutela dos direitos fundamentais. Nesse ponto, eu acredito até que aí sim é justificado, plenamente justificado, uma postura protagonista do Supremo, porque aí está na preservação dos direitos das minorias. Então, nesses pontos, muitas vezes acontece de vir sim uma decisão manipulativa, um efeito aditivo, porque há um histórico de uma inércia parlamentar, seja por qual motivo for, o direito fundamental não está sendo garantido. Então, o outro poder, dentro da harmonia do check and balance, vai trazer a concretização desses direitos. A jurisprudência do Supremo tem evoluído, inclusive, no uso dessas decisões manipulativas, né? Vem lá da doutrina italiana. Então, nesses casos, especialmente inércia parlamentar, há a possibilidade de aplicação de adoção de uma postura mais protagonista. E a questão do Supremo até 2017 ter um perfil mais conservador, na pesquisa empírica que a gente abordou no livro, a gente já verificou que esse posicionamento mais de vanguarda com as decisões manipulativas tem crescido. Foram analisados 75 acórdãos de interpretação conforme a Constituição em controle abstrato de constitucionalidade. De 75, 18 decisões a gente entendeu que havia, ou de forma bem expressa ou de forma indireta, decisões com efeitos aditivos, ou seja, aquelas que inovam na legislação, ou seja, 24%
porque a gente vê que a jurisprudência constitucional tem avançado no uso dessas técnicas decisórias, não só no Brasil, tá, Fernanda? A gente viu que Ai, que bom na que você tocou nesse Alemanha, na ponto. Eu ia te Itália. perguntar se isso era uma coisa nossa aqui ou se isso está disseminado em outros Não, ordenamentos tem jurídicos sido esse comportamento. disseminado, tem sido disseminado, tanto é que a origem mesmo vem da Corte Constitucional Italiana, Uhum. também com uma adoção na Alemanha, e aqui também vem crescido, especialmente com a influência da doutrina italiana. Então, há esse avanço, especialmente na interpretação conforme, que é o que possibilita, né, a Sim. aplicação desse tipo de decisão de forma mais abrangente com essas sentenças manipulativas com efeito aditivo. A gente mencionou aqui há pouco, e você entrou nisso, sobre, por exemplo, nos casos que há omissão, então, do legislativo, e que aí o Supremo acabava, então, atuando nesses casos, principalmente envolvendo direitos fundamentais. O que, em tese, sim, justificaria essa atuação, assim, a gente aceitaria mais uma atuação nesse caso, né, em virtude da inércia legislativa. Mas assim, Rodrigo, seria esse o caminho? Será que é esse o caminho mesmo? Tipo, diante de uma inércia legislativa, caberia efetivamente ao STF fazer? Ou teríamos que esperar outros legitimados? Como que seria o ponto aqui? Assim, o ponto de equilíbrio, eu falo. O ponto de equilíbrio, a gente tem até uma ferramenta, uma ação constitucional, que é a ação direta de constitucionalidade por omissão, que aí o Supremo fixa um prazo e estabelece ali que regularize esse déficit. Só que muitas vezes, mesmo com esse tipo de ação, nada é feito. Eu lembro de um precedente, salvo engano, era alguma coisa da situação carcerária, não vou me afirmar com toda certeza agora, que tratava muito desses déficits institucionais democráticos, né? Então, em tese, existiria o caminho da ação direta por omissão. Mas, das vezes, o histórico de inércia acaba justificando. E aí, quando é um direito fundamental muito evidente, muito importante para a sociedade como um todo, eu acredito que se justifique. Excepcionalmente, a atuação de forma mais protagonista, eu acho que é justificável sempre quando tem como condão ali garantir direito das minorias, garantir direito da sociedade. Rodrigo, olha só, na sua pesquisa, essa pesquisa ela aborda como o STF, por meio de técnicas como a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, altera então o alcance das normas. No direito penal, isso acaba por gerar um cenário complexo, como, por exemplo, o debate sobre o porte de drogas para uso pessoal, aonde o artigo 28 da Lei de Drogas permanece inalterado, mas a sua aplicação foi redefinida pela Corte. Para o promotor de justiça, visa o princípio da obrigatoriedade da lei. Nesse contexto, considerando esse ato entre o texto legal e a interpretação constitucional que o redefine, como sua pesquisa ajuda a compreender essa posição institucional por parte, então, agora do promotor de justiça? De que maneira essas técnicas decisórias do STF, ao alterarem o escopo prático de um tipo penal, tensionam entre a obrigatoriedade e o dever funcional do membro do Ministério Público, e até vão mais além, até a própria legalidade que a gente tem no âmbito do direito penal? Essa pergunta, Fernanda, ela traz aquela interseção do direito constitucional e do direito processual penal, né? Não tem como a gente se vincular. Eu acredito que a posição dos promotores de justiça não podem ficar mecânicos. Nós não somos aplicadores mecânicos da lei. A gente está dentro dos players ali, os atores constitucionais, mas que também precisam lidar com essa realidade do sistema jurídico, que é uma constante reinterpretação. O artigo 28 criou esse desafio direto entre o princípio da obrigatoriedade da ação penal, uma lei vigente, mas que ao mesmo tempo o STF diz que não é crime, né? Então, somos obrigados a denunciar ou não? O promotor. Não é crime só em relação à maconha, na verdade. Exato. E aí fica o texto seco da lei com a questão só da maconha, que não está na letra da lei, né? Exato. Então, fica a obrigatoriedade também, até mesmo a independência funcional. Bom, eu tenho a minha independência funcional, não está na lei, eu vou denunciar o crime do 28 pela maconha, por exemplo. Mas aí vai movimentar uma máquina judiciária, o próprio trabalho para fazer uma denúncia natimorta. Exato, Não né? faz muito sentido. Então tem que ter essa postura cuidadosa nesses cenários, porque é um ato complexo de interpretação. A gente não pode desconsiderar a jurisprudência do Supremo, ainda que representando ali a última palavra em matéria constitucional, para evitar entrar com ações desnecessárias. E não só na descriminalização. Tem outros exemplos de criminalização também, por exemplo, a questão da criminalização da homofobia.
Não aqui entrando no debate se deve ou não ser criminalizado. Claro que deve ser criminalizado. Ninguém Sim. está Aham. discutindo essa questão. A questão é que lá na ADI por omissão 26, no mandado de injunção 4733, o Supremo decidiu que há uma prática criminal aplicando por analogia a Lei 7716, até indo lá para a questão das qualificadoras no homicídio. Não havia uma tipificação legal. Como é que fica o princípio da taxatividade do direito penal nesse? Exato. E é assim, né, a gente sempre soube disso, né, que no direito penal, o rol de crimes ali, ele é taxativo, né, e como é que Exato. fica isso? Exato. Então, acho que a pesquisa traz essa contribuição também, de mostrar as técnicas decisórias, o alcance que elas têm, ao mesmo tempo, é um alcance perigoso, que coloca todos os operadores do direito numa situação a quem se deve obedecer, A né? gente tem a legal, principalmente no direito penal a gente tem isso, né, a taxatividade e a legalidade. E aí como que pode vir o Supremo, então, trazer um novo tipo, né? Ou seria o caso de imputar, porque não pôde esperar uma edição de uma lei, né? Porque seria o caso de imputar ao Poder Legislativo, olha, edite uma lei que criminalize a questão da homofobia. Aí o receio de um parlamento talvez muito conservador, que não queira, há toda uma questão política do momento, seja qual momento for, que também traz algum tipo de receio. Aí vier essa postura também mais ativista. Eu acredito que o ativismo judicial também vai muito de acordo com o momento político que qualquer país viva, não falando só aqui no Brasil, né? Eu ia lhe Qualquer país. perguntar isso, sabia, Rodrigo? Se é possível afirmar que o ativismo judicial ele tem uma relação com o momento político. Então, há um maior ou menor ativismo judicial a depender do momento político. E não estou aqui especificando nenhum momento político, entendeu, Rodrigo? Estou falando em sentido amplo, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que existe essa relação estreita, assim, no, numa Suprema Corte, seja em qual país for, ter a necessidade de uma postura mais protagonista, de acordo com o momento político que aquele país vive, ou uma postura mais comedida de autolimitação. Tudo a depender do momento político. Na verdade, até durante as pesquisas para a publicação do livro, até pensei em aprofundar um pouco isso, mas vai abrir muito leque, não daria. Porque há essa possibilidade de a gente até ir por governos de direita, governos de esquerda, e verificar como que o Supremo se posiciona, porque, né, os governos têm linhas diferentes, óbvio. Então, como que o Supremo se posiciona em cada governo, que a gente teve mudanças aí de direita, de esquerda, e Sim. como é que foi o posicionamento do Supremo, né? É algo até a se refletir para o Ó, futuro. já fica aí um tema para você continuar estudando, Rodrigo. Se for por falta de tema, não vai ser isso que vai te impedir a continuidade do estudo, porque eu realmente gostaria de ler algo nesse sentido, assim, uma análise empírica mesmo, sabe? Sem dúvida existe essa relação. Rodrigo, olha só, cada vez mais comum observarmos então o efeito backlash, uma reação do parlamento ou da sociedade às decisões judiciais. Vemos essa tensão crescer em diversas pautas e assim, por vezes a gente vê então uma reação legislativa onde o Congresso busca ativamente reverter entendimentos da Corte. Quando o STF assume uma postura de legislador positivo, essa atuação não acaba então por intensificar um risco de um backlash mais forte por parte de outros poderes? E mais, assim, Rodrigo, essa dinâmica ainda pode ser vista como um funcionamento saudável do sistema de freios e contrapesos, ou estamos nos aproximando de um ponto de esgotamento, assim, e de ameaça a uma harmonia entre os poderes, como previsto na Constituição? O que você acha sobre isso? Então, o efeito backlash sempre vem a partir de uma atuação mais incisiva de um dos poderes, especialmente do judiciário, né? O Marinoni, ele trata muito do backlash no Processo Constitucional e Democracia, que é um livro muito bom, recomendo a leitura aos ouvintes nessa parte de democracia mesmo e processo constitucional. Então, há sim essa possibilidade da reação, é a reação não só dos poderes, como da própria população. Claro que a população reagir contra uma decisão do parlamento é mais fácil, porque eles votaram naquele parlamentar. Reagir contra uma decisão judicial já traz uma certa dificuldade. Então, o ponto ali de tensão, eu acho que vai muito próximo não à harmonia, mas à desarmonia. E a gente viu isso nos últimos tempos no Brasil também. Poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. E muitas vezes o legislativo
reagir a uma atuação judicial por entender que o Poder Judiciário estava invadindo a esfera de poder, a esfera de atuação dele. Então, o backlash, apesar de ser de origem ali norte-americana, é algo que acho que está ficando cada vez mais presente também no direito brasileiro. Quando você fala é algo que está ficando cada vez mais presente no direito brasileiro, mas também não é o único lugar que isso está acontecendo, né? É Não, só para deixar claro assim, que ele acaba sendo, né, um ponto assim, é quase que um fiel da balança para um lado e para o outro. A depender de quanto há esse ativismo, a gente vai ver o tamanho que vem o backlash e assim a gente vai. a reação, e que bom que vem, porque mostra que é uma democracia, né? Porque se a gente também não puder reagir a algo que está sendo satisfatório ali, também não faria sentido. Então, é sempre positivo essa ação e reação de forma democraticamente saudável, claro. Você tocou num ponto essencial aqui, eu acho, Rodrigo, porque assim, se a gente não tivesse essa ação e reação, aí a gente estaria vendo uma inércia completa de um dos poderes, né? Exato, Entendeu? exato. Então, Aí eu acho seria a que isso. supremacia judicial, que muitos doutrinadores usam, que não é o Exato. caso. Exato. Não, achei que essa foi uma ponderação bem esclarecedora, assim, da importância, porque às vezes as pessoas falam muito do backlash como algo negativo, e não necessariamente, né? É, É ele que faz a máquina movimentar para os isso. dois lados, assim. Prometo que a gente está caminhando ao final, embora esteja realmente muito bom, eu confesso, Rodrigo. O que eu acho importante no que a gente está conversando hoje, Rodrigo, porque eram temas que até então eram restritos aos operadores do direito. E hoje você consegue ver a sociedade conversando mais sobre isso, a sociedade tentando entender o Supremo, os poderes do Supremo, o Legislativo, o porquê que ora tem isso, ora não tem. Assim, você percebe pessoas que não são da área jurídica, por exemplo, mencionando ativismo judicial. E, ok, nem todo mundo entende. E eu acho que o episódio de hoje ele está sendo bastante elucidativo e muito didático nesse sentido, sabe? E, inclusive, de mostrar que assim, tem hora que é necessário, tem hora que não. Confesso que eu estou muito satisfeita com o nosso podcast hoje, porque ele vai abrir a mente de todo mundo. A depender do tema, o nosso podcast acaba ficando mais restrito aos operadores do direito. E hoje, do jeito que você está trazendo aqui para a gente, com uma didática incrível, vai facilitar para que todo mundo possa entender, sabe? Então, eu nem terminei do podcast, mas desde já eu quero agradecer, porque Não, realmente imagina. está muito legal, Rodrigo. Eu que agradeço suas palavras. Não, tá assim muito bom. Rodrigo, olha só, análise da jurisprudência recente do STF, como as que foram feitas na sua própria pesquisa, apontam para uma tendência clara, que é o uso frequente e muitas vezes expansivo da interpretação conforme a Constituição, em detrimento de outras técnicas. O resultado, como vimos, é uma atuação cada vez mais protagonista da Corte, que acaba assumindo às vezes um papel de legislador positivo para preencher o que considera lacunas ou corrigir rumos. Diante desse diagnóstico, onde está a solução para então o reequilíbrio do sistema de freios e contrapesos? E queria saber mais, assim, a responsabilidade principal é do judiciário, que deveria adotar então uma postura de maior contenção e rigor técnico, ou não? Ou o caminho mais eficaz passa por um aprimoramento do próprio legislativo, que deveria produzir leis menos ambíguas e se engajar mais ativamente nos chamados diálogos institucionais para poder responder às questões da corte? Como então a gente seria assim essa busca por um equilíbrio real mesmo que a gente espera? Eu sei que a gente tocou num ponto aqui que o backlash é bom, que faz, né, a máquina movimentar como um todo, mas qual seria assim onde a gente poderia encontrar o equilíbrio para que a gente tivesse separação de poderes, o legislativo fazendo seu papel, o judiciário fazendo o seu? Como seria isso? Assim, o que você concluiu da sua pesquisa, Rodrigo? Então, Fernanda, a conclusão foi em duas frentes, dois tipos de aprimoramento, até cito isso no capítulo de conclusão. O aprimoramento legislativo é o primeiro deles. São muitas leis, se for pegar leis não só federais, se for pegar leis estaduais e municipais, o arcabouço jurídico nosso é infinito. E as leis muitas vezes são também mal redigidas, justamente com expressões vagas, ambíguas, que acabam ensejando uma intervenção judicial, uma interpretação constitucional pelo intérprete judicial. Então, o primeiro ponto é o aprimoramento da atividade legislativa. Começar a ter textos mais claros, textos com mínimo de expressões polissêmicas, evitar ao máximo a polissemia. Quando tiver uma expressão que tenha um plurissignificado, que a própria lei, o legislador já defina, já traga expresso qual que é o significado daquela expressão. Isso poderia até, mesmo que não esteja na lei, mas estivesse nos projetos, nas discussões, até servir como fundamento, um material para o próprio controle futuro da lei, né? Então, esse aprimoramento legislativo para tanto diminuir o número de leis, quanto as incertezas que vêm nos textos legais, trazendo maior clareza, fazendo constar expressamente na legislação
a delimitação dos conceitos, os significados ali dos textos, enfim, estabelecendo uma objetividade, isso acho que já reduziria drasticamente a atuação da jurisdição constitucional através das técnicas decisórias, que aí seria de caráter excepcional. Então, o incremento da qualidade do processo legislativo é um ponto fundamental para início de conversa, né? Um outro ponto é também a própria reação do Poder Legislativo no controle, no equilíbrio ali do sistema de freios e contrapesos. Existe uma doutrina ainda tímida, né, embrionária, digamos assim, que traz o chamado ativismo legislativo, que é a reação legislativa ali o ativismo congressual a uma decisão judicial, constitucional, que vá contra ali a legislação que impôs ali o legislativo, seja através de edição de leis para reverter aquela interpretação, ou mesmo emendas constitucionais, mas as emendas constitucionais já fica um pouco mais difícil. Isso justifica porque o legislativo não fica vinculado a efeitos da decisão judicial em controle. Então, é possível esse ativismo legislativo que possibilita o parlamento superar o entendimento da jurisdição constitucional em determinada interpretação dada à lei. Isso é na parte legislativa. Mas também a gente não pode deixar de lado o aprimoramento judicial, que é o segundo ponto. Há necessidade de um aprimoramento judicial para que não haja o uso indevido das técnicas decisórias. As técnicas decisórias são bem-vindas, são necessárias, são ferramentas importantíssimas para todo o ordenamento jurídico, mas precisa ser um uso coordenado dessas decisões. A reflexão que a gente traz na conclusão é de um processo de interpretação constitucional compartilhada, através até da teoria dos diálogos institucionais, porém de uma forma mais regulamentada, possibilitar que o judiciário, junto com os outros atores constitucionais, legislativo, executivo, MP, outras entidades da sociedade correlatas ao tema, exerçam em conjunto uma interpretação constitucional e preencham essa lacuna da legitimidade democrática. Então, o avanço da teoria do diálogo institucional pode trazer esse reequilíbrio, essa harmonia entre os poderes e diluir entre todos os intérpretes constitucionais o papel da última palavra na hermenêutica constitucional, que é classicamente a sociedade aberta, Peter Abel fala da Constituição ser interpretada por todos, não apenas pelos judiciários, mas é de todos. Então, dentro dessa sociedade aberta que ele traz, a teoria do diálogo institucional poderia efetivamente garantir essa participação conjunta, articulada, ainda que sob a presidência da jurisdição constitucional, não teria nenhum problema. Porém, um procedimento prévio, regulamentar, que todos viessem à mesa, cada um trazendo seu ponto de vista, e chegar num denominador comum. Então, a última palavra ficaria diluída. O ministro Luiz Fux usa muito a questão da última palavra provisória. Nas decisões dele, ele fala: olha, o Supremo exerce aqui a última palavra provisória porque é necessário, mas sem prejuízo de que haja as discussões, os debates na seara correta, no parlamento, na sociedade civil organizada, para garantir um texto legal e constitucional a determinado tema. Então, eu acho que o aprimoramento, para garantir ali a harmonia, efetiva harmonia entre os poderes, iria nessas duas frentes, do aprimoramento legislativo e judicial. Ou seja, ao final você atribui a responsabilidade a ambos os poderes. Eu achei, assim, confesso, muito interessante, porque se está acontecendo é porque alguém está falhando, ora um, ora outro, e aí então se faz necessário esse aprimoramento de ambos, né? Foi uma conclusão perfeita que você trouxe, e ainda gostei que você traz, assim, a participação de outras pessoas, não só os dois poderes, mas que esse diálogo ele aconteça também com a participação de outros players que têm capacidade para interferir nesse processo todo. Olha, Rodrigo, assim, de verdade, eu adorei o podcast de hoje. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão sair daqui tendo aprendido muito. Às vezes a gente faz podcasts e ele dá um insight novo para a pessoa e tudo mais, mas você trouxe um olhar, assim, que fez com que a pessoa refletisse. E eu acho que essa conclusão que você traz de que é necessário um aprimoramento dos dois e trouxe como que deveria ser esse aprimoramento, isso parece trazer um pouco de luz, assim, para dúvidas que muitas pessoas têm em relação à temática. Então, assim, eu quero te agradecer muito por estar aqui conosco, mas principalmente agradecer, assim, a sua dedicação ao Julgados e Comentados no seguinte sentido, de trazer respostas muito claras e muito didáticas. Tá? Então, assim, meu muito, muito obrigada mesmo. Fica já o convite para um retorno e fica quase também um convite para você continuar pesquisando ali, porque eu acho que realmente vale uma pesquisa, hein, Rodrigo?
Não, Fernando, eu fico muito feliz mesmo com o convite de estar aqui com vocês, pessoal da escola. Você é sempre muito prazeroso estar participando dos eventos, então agradeço imensamente, continuo à disposição para colaborar com a escola, com os julgados e comentados, com o Ministério Público e com quem nos ouve, que não é só o nosso público interno, é o público externo. E agradecer e continuar trocando ideia. O bom da conversa é que a gente também aprende aqui, né? Sabe, cada vez que eu gravo um episódio dos Julgados e Comentados, eu saio extremamente reflexiva. Eu não queria falar isso porque parece assim, eu acho que quem ouve muito os Julgados e Comentados fala assim, gente, ela sempre fala isso, mas é que assim, eu nunca saio de uma gravação dos Julgados e Comentados da mesma maneira na qual eu entrei. O compartilhar do conhecimento feito pelos nossos convidados, para mim, ele já traz reflexões e é por isso que eu afirmo, vai trazer para os nossos ouvintes também. Porque nesse sentido, eu acho que a qualidade dos nossos convidados era tão boa, e aí a de hoje eu já destaquei várias vezes a sua. Eu falo assim, se a pessoa não aprendeu alguma coisa nova com julgados e comentários, e eu aprendi muita coisa que hoje, se a pessoa eventualmente não aprende, porque também estuda aquele tema, ela sai com uma reflexão diferente e eu acho isso, assim, sensacional, porque a gente estimula a reflexão que às vezes eu acho que está faltando, sabe, Rodrigo? Eu sempre penso assim, ó, hoje, principalmente com algumas mídias sociais, que por conta do algoritmo nos direcionam muito para que a gente fique vendo só determinado tema. Então, geralmente, você pesquisa um tema, fica aparecendo aquele tema só para você. A gente trazer temas diferentes aos julgados e comentados faz com que a pessoa possa ter reflexões sobre temas diversos, assim. Então, eu gosto muito disso. E aí, assim, por exemplo, a gente já estava há um certo tempo sem trazer aqui a temática de hoje e você trouxe com um olhar totalmente diferente, assim. Então, eu quero te agradecer demais, Rodrigo. Imagina, agradeço também. Fico muito feliz que eu tenha colaborado de Muito. alguma forma singela aí com o projeto e com quem estiver nos ouvindo também. Muito. E você, nosso ouvinte, não se esqueça então de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio e nos envie suas sugestões de tema, dúvidas ou comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.